Boa noite, pessoal. A gente desenvolveu um nosso trabalho em dupla entre eu, Maela e a Larissa. A gente optou por fazer os desenhos à mão em uma folha de ofício normal, então a gente desenhou, pintou todas as ilustrações que vocês forem ver. Depois a gente trouxe ele para o computador e daí digitalmente a gente foi escrevendo os conceitos e coisas que a gente achou importante para se saber. Nessa primeira parte, então, a gente trouxe mais informações sobre o neurônio, o funcionamento dele, o que ele é. Então, temos a questão dele ser multipolar, uma célula excitável. Temos a questão da comunicação, que seria pela sinapse. Temos a sinapse química e elétrica. Então, a gente sempre foi trazendo o nome do que a gente gostaria e o conceito. Na segunda parte, então, a gente trouxe mais a questão da estrutura do neurônio, com a entrada das informações, que seriam pelo dendrito, e fomos daí percorrendo até chegar ao seu final. A gente também colocou a gente ativou a questão de ir aparecendo na ordem que acontece para facilitar também o entendimento. Então, ele vai passar pelo corpo celular, pelo núcleo, daí tem o conceito dele explicadinho. Ele passa pelo comprimento, que seria pelo axônio, envolvido pela bainha de mielina, e passa, então, por fim, nas terminações do axônio, onde ele vai se conectar com outro neurônio, que é, então, a saída. Então, a informação faz todo esse percurso, indo até a parte de baixo. Na questão da neurotransmissão, então, a gente optou por trazer a imagem clássica, que seria os dois neurônios, o pré-sináptico e o pós-sináptico, se conectando. Nessa parte a gente tem bastante estruturas, então a gente fez na mesma função de escrever a estrutura e o conceito logo abaixo. Temos daí também alguns lembretes que a gente achou importante daí, como a questão caso os neurotransmissores eles se percam na fenda sináptica, que ele vai então para a bomba de recaptação. E então a gente fez daí essa divisão com o receptor pós-sináptico, por causa que daí ele é a próxima ilustração, né? Então a gente não explicou tanto sobre o pós-sináptico. Sobre o potencial de ação, a gente optou por trazer o gráfico e essa questão do axônio com a polaridade dele, negativo e positivo. Potencial de ação, que eles seriam os estímulos que o neurônio recebe, que daí ocorre alteração na permeabilidade. Essas permeabilidades que vão acontecendo ao longo do axônio. Então, lá em cima, a gente tem o axônio em repouso. Então, vocês podem acompanhar nessa linha vertical e no gráfico, que também ele vai subindo, e daí a gente foi citando o que ocorre. Depois ocorre o estímulo ali, e por diante daí ocorre a despolarização, que daí é onde vai entrar íons positivos, e depois a repolarização, né, que seria a saída. E por fim a hiperpolarização, que a gente escreveu ali o conceito para ficar mais claro, né, que seria a saída extra do potássio, né. Sobre a transdução de sinal, que ela se trata da série de fatores que ocorrem no pós-sináptico, no neurônio, no caso. A gente preferiu dividir pelos receptores, que a gente achou que seria mais fácil o entendimento. Então, o primeiro seria o canal iônico, tem a parte fechada e a parte aberta. Daí chega a molécula sinalizadora, onde vai abrir ele, vai ocorrer a passagem dos íons, e isso vai gerar alteração no potencial elétrico. Os canais, eles também são efetores, então eles entram e também podem sair íons dele, né? A segunda imagem, que seria ali o verdinho, é o receptor enzimático, que daí ocorre a mesma questão da molécula sinalizadora, que vai ativar as enzimas e vai ocorrer a expressão gênica, daí vai ocorrer a fosforização, que é responsável pela transcrição e a proliferação celular. Então, vai ocorrer a cascata de processos dentro do neurônio, assim como essa parte da questão do acoplado do proteína G,
que é a proteína transmembrana, que é acoplado com a proteína G, onde vai ocorrer daí a conexão do ligante, que é o primeiro mensageiro. Quando ocorre isso, a proteína, a parte alfa ali, ela se desloca próxima à membrana e vai até a adenilciclase, que a gente ilustrou com a cor rosa ali. Essa adenilciclase, ela faz a conversão do ATP em CAMP, que é o segundo mensageiro, e que eles vão fazer as modificações a longo prazo. Os campos, eles saem em duplas e vão até a quinase, que eles vão se unir, então, à subunidade bloqueadora. A quinase, ela vai se transformar em ADP e também um fosfato ali, né? Aí ocorre a mesma coisa que o anterior. Várias reações intracelulares, que seria a cascata de acontecimentos que é a longo prazo. Essa parte daí seria da transição de sinal. E daí agora temos a parte do sistema nervoso autônomo, que a Larissa vai falar um pouquinho. Bom, aqui a gente tentou representar o sistema nervoso autônomo através daquele eixo, o eixo HPA. A gente começa lá com o hipotálamo. Ele envia neurônios para a pituitária ou hipófise, estimulando positivamente com o CRH. Ele, então, também estimula a hipófise na corrente sanguínea que libera o ACTH. Então, ele viaja até chegar ali no córtex adrenal, na glândula adrenal ou suprarrenal, que vai estimular dois hormônios, o cortisol e alguns andrógenos. O cortisol, ele é conhecido como muito conhecido como o hormônio do estresse. Ele sinaliza normalmente o hipocampo sobre a liberação muito excessiva da ACTH, ajudando na regulação hormonal. Esse cortisol também, ele está muito ligado com o alto nível de estresse, fazendo com que aumente a produção de cortisol, e esse cortisol ele vai estar envolvido no metabolismo de carboidratos, que é o metabolismo da glicose. Agora sobre a neuroplasticidade. E aqui vai começar a entrar cálcio e Na através dos receptores. Aqui dentro já tem outros receptores. Quando esse cálcio ele entra, ele faz com que esses receptores eles se acoplem, fazendo a fosforilação na membrana. E conforme a pessoa ela vai estimulando aquela atividade, a espinha dendrítica ela vai se transformar em outras duas, causando uma alteração no neurônio. É como se o neurônio começasse a criar um novo dendrito ao modificar a sua estrutura para que ocorra novas sinapses. Sobre essa parte, então, é importante também pensar que a neuroplasticidade ela ocorre durante toda a vida, especialmente mais na infância e na adolescência, que essas sinapses, as repetições, que seriam as aprendizagens, ela favorece, então, para a memorização de informações. Então, quanto mais sinapse, mais plasticidade no cérebro. Daí ocorre essa questão de a repetição ser aprendizagens, então também podemos considerar em memória, e também o fato de que esse processo que a Larissa acabou de explicar, ele contribui para fortalecer e formar novas sinapses. Então, quanto mais repetir, quanto mais sinapse, mais plasticidade no cérebro e mais memorização. Então, a gente tentou expor isso na nossa ilustração, que seria o conceito pedido. Bem, seria isso da nossa apresentação. Temos um referencial teórico, por fim. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham uma boa noite. Boa noite.